Olá, meus amigos do canal Curtindo Espanha. Eu sou o Marcelo Espanha e estamos começando a aula número 4 do curso Direito Material e Processual Tributário. Este curso foi pensado em vocês que estão se preparando para o exame da OAB. Assistindo esta aula até o final, vocês estarão preparados para responder quaisquer questões que envolvam taxas na prova da OAB, seja nas objetivas, seja na discursiva, seja para fundamentar uma peça processual cujo problema envolva a taxa, vocês estarão preparados, hein? Por isso eu peço joinha, peço para que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deixem seus comentários, assinarem o sininho das notificações. É muito importante para ajudar o Espanha a desenvolver o canal, certo? Já fiz o meu merchan. Na aula passada, eu trabalhei com vocês os impostos, o conceito de imposto, que é uma das 5 espécies tributárias, pelo artigo 16 do CTN. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atuação estatal específica em relação ao contribuinte. Traduz isso aí para o português, Espanha. Eu pago o imposto porque ocorreu um fato gerador, mas eu não recebo, enquanto contribuinte, nada em troca, porque eu paguei o imposto imediatamente. Vou receber a posteriori, em função dos serviços públicos prestados. O dinheiro dos impostos vai para um caixa geral, né, do ente federativo que tem a competência tributária para instituir o imposto, né? E através da lei orçamentária, né, esse dinheiro vai ser gasto, tá? Exemplo, eu vou comprar um carro zero, chego na agência, pago o carro, pago a documentação e dentro da documentação tem que pagar o IPVA para sair com o carro, certo? O IPVA é um imposto estadual. Quando eu pago o IPVA lá na agência, né, para liberar o carro, esse dinheiro, eu não vou receber nada em troca do governo do estado. Esse dinheiro vai para um caixa do governo do estado, né? E o governo do estado vai gastar esse dinheiro de acordo com a lei orçamentária estadual. Certo? Então, pago imposto porque ocorreu o fato gerador. Mas não recebo nada em troca imediatamente. O dinheiro vai para um caixa geral. Em relação às taxas, é diferente. Nossa, horrível isso aqui. Enfim, é diferente. Por quê? Porque na taxa... Ai, meu Deus. É um cacófago. Ai, meu Deus. Na taxa é a russa, não. Ai, Espanha. De novo, para evitar o cacófago. Em relação às taxas, ou no que tange as taxas, né? Eu pago a taxa e eu recebo alguma coisa de volta do Estado imediatamente, ou ele coloca alguma coisa à minha disposição. Eu uso ou não uso, mas está à minha disposição. Isso é importantíssimo, hein? Com o que eu falei agora, vocês conseguem responder uma discursiva. Diferencia impostos de taxas, tá? Eu pago o imposto, o dinheiro vai para um caixa geral. Eu pago a taxa, eu recebo alguma coisa em troca, tá? Essa é a diferença entre esses dois, tá? Importantíssimo, hein? Taxa é um tributo. É um tributo. Tem que ser instituída por lei. Pergunto, taxa é sinônimo de tarifa? O senhor acha? O senhor aqui atrás, o que vocês acham? E vocês aí do fundão? Nada, porra nenhuma. Enfim, tudo bem. Tarifa é preço público. Tarifa não é tributo. Tarifa não é taxa. Taxa é tributo. Taxa por lei. Tarifa não é tributo. Tarifa não precisa ser instituída por lei. Exemplo de tarifa: pedágio. O pedágio é cobrado por uma tarifa, por um preço público. Certo? Eu pago a taxa porque ocorrem 2 tipos de fato gerador. Né? O primeiro deles, o exercício do poder de polícia da administração pública. Resumindo, assim,
é a fiscalização. Quando eu vou ser fiscalizado, na maioria das vezes eu pago uma taxa. Pois, Espanha, que sacanagem, hein? Vai ser fiscalizado e ainda paga a taxa? Pois é, coisas do direito tributário, não podemos fugir disso, né? Exercício do poder de polícia, lembra da fiscalização, né? Tem que pagar uma taxa. Exemplo, eu vou montar uma empresa, uma metalúrgica. Antes de eu começar a construir a empresa, eu tenho que ter o licenciamento ambiental. E para eu fazer o licenciamento ambiental, eu tenho que pagar a taxa de licenciamento ambiental. É o exercício do poder de polícia pela administração pública. Eu vou montar o meu escritório de advocacia. A prefeitura irá cobrar do Espanha a taxa de fiscalização, para saber se a atividade que eu estou desenvolvendo está de acordo com a lei de zoneamento, e por aí vai. Então, primeira espécie de fato gerador de hipótese de incidência das taxas é o exercício do poder de polícia. A segunda espécie de fato gerador de hipótese de incidência das taxas é a prestação de serviços públicos utilizados efetivamente ou potencialmente pelo contribuinte. Exemplo, na rua aqui do escritório tem uma rede de esgoto. A casa onde está o meu escritório está ligada à rede de esgoto. Aliás, qualquer edificação que seja habitada, seja ela residencial ou comercial, obrigatoriamente tem que estar ligada à rede de esgoto. O esgotamento sanitário é um serviço público prestado pela prefeitura. Quando a prefeitura presta o serviço público, eu sou obrigado a pagar a taxa de esgoto. Estou usando efetivamente este serviço. Outro exemplo. Imagine que na mesma rua tem um terreno. Não tem construção nenhuma, é só terreno e mato. Não tem uma privadinha, não tem nada de esgoto. Mas na rua passa a rede de esgoto. Pergunto, o dono do terreno é obrigado a pagar a taxa de esgoto, mesmo não tendo ligação com a rede de esgoto? Terrenos não são obrigados a fazer a ligação na rede de esgoto, só edificações. Sim, eu sou obrigado a pagar a taxa de esgoto, mesmo eu sendo proprietário de um terreno. Por quê? Porque o serviço está colocado à minha disposição. Eu não estou usando porque eu não construí nada no terreno, mas está à minha disposição. Lembre-se, eu pago taxas em função de serviços públicos prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição. E agora nós vamos chegar num ponto muito importante, porque é a hora da pegadinha! Mas agora é a hora da pegadinha. Quando eu falo em serviços públicos e pagamento de taxa, estes serviços públicos têm que ter duas características essenciais. E aí que vai ter a pegadinha na prova de vocês. Porque o examinador mal do coração peludo vai fazer de tudo para atrapalhar a vida de vocês no dia da prova. São serviços públicos específicos e divisíveis que ensejam o pagamento das taxas. Serviços públicos específicos e divisíveis. Que são serviços públicos específicos e divisíveis? São aqueles que eu consigo mensurar para quem eu estou prestando serviço e quanto de serviço eu tô prestando, tá? Exemplo, a questão tem a taxa de água. Na minha propriedade tem um hidrômetro, né? Eu pago a taxa de água, eu sei quanto de água eu consumi. A taxa de esgoto é calculada com base no consumo de água, na maioria das cidades. Não existe um medidor de esgoto, mas com base no consumo de água, eles jogam a taxa de esgoto. Eu consigo mensurar.
No escritório do Espanha, ele consumiu 10 mil litros de água no mês e vai pagar tanto de água e tanto de taxa de esgoto. É mensurável, eu consigo dividir o serviço e individualizar serviços específicos e divisíveis. Há muitos anos atrás, eu era até estagiário, existiam as taxas de iluminação pública. As prefeituras cobravam dos proprietários de imóvel uma taxa porque na rua existia um poste com uma lâmpada, gerando iluminação pública. Essa questão foi levada aos tribunais. Por quê? Porque taxa é devida em função de serviço público específico e divisível. Quando eu coloco um poste numa rua e ligo a energia, a luz lá no poste, vai iluminar a rua e vai iluminar a minha casa. Só que só o proprietário pagava. Mas outras pessoas que passavam pela rua, seja de carro, a pé, de bicicleta, também se beneficiavam desse serviço público. Então, a justiça entendeu que a taxa de iluminação pública era inconstitucional. Por quê? Porque o serviço público de iluminação, ele não era divisível e nem específico. E é aí que entra a pegadinha. Eu dei esse exemplo para vocês guardarem, né? Mas na prova, o examinador mal sapão, vai fazer o seguinte: assinale a alternativa que contém o fato gerador das taxas. Prestação de serviços públicos inespecíficos e indivisíveis. Os serviços que geram o dever de pagar a taxa são específicos e divisíveis. Quando eu coloco o prefixo in, eu mudo o sentido. Tá? Essa é a primeira casquinha de banana. Mas depois ainda, o examinador muito mal, vai usar o latim. Serviços uti singuli ensejam a cobrança de taxa. Serviços uti singuli são serviços específicos e divisíveis. Olha só que sacanagem. Às vezes o camarada sabe que a taxa é tributo, às vezes o camarada sabe que a taxa tem que ser um serviço público utilizado ou colocado à disposição do contribuinte. Às vezes o camarada sabe que o serviço é específico, ou melhor, que o serviço tem que ser específico e divisível para cobrar taxa, mas ele não vai se lembrar no dia da prova do serviço uti singuli. Então, serviço uti singuli é aquele que enseja o pagamento da taxa. Por quê? Porque é um serviço específico e divisível. Observação importante. Serviços uti universi, ou seja, serviços inespecíficos, serviços indivisíveis, têm que ser custeados por impostos. Ou seja, o examinador mal pode jogar uma casquinha de banana lá, uti universi, e falar, corresponde a serviços que ensejam o pagamento da taxa, vocês vão dizer o quê? Não! Serviços uti singuli é que ensejam o pagamento de taxa. Não os uti universi. Que drama, não? Mas é muita maldade, hein? O tema não é difícil da taxa, mas essa questão do divisível e específico, se ele colocar indivisível e inespecífico, muda o sentido. Se ele for muito mal, ele vai usar o uti universi no lugar do uti singuli. Vocês têm que ter isso na mente de vocês, tá? Há milhares de anos atrás, eu falei da Natasha no início da aula, agora eu lembrei da Martacha. A Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, né? Na época, acho que eu era estudante de Direito ainda. Estava terminando o curso, alguma coisa assim, faz muito tempo. Só que assim, ela criou um monte de taxas, por isso que ela ganhou o apelido de Martacha. Dentro dessas taxas aí, tinha a taxa do lixo, né? E também foi discutida judicialmente, ou seja,
o serviço público de recolhimento, coleta e tratamento de lixo é prestado pelos municípios, né? E aí eles criaram a taxa do lixo, né? Teve muita discussão, mas o STF decidiu que essa taxa é constitucional. E aí vai uma cerejinha do bolo, é um pacote de cereja para vocês. A súmula vinculante número 19, ela diz que o serviço de coleta de lixo não ofende os artigos, ou melhor, o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Para quem vai fazer a discursiva, né? É importante. Para vocês estudarem aí para a prova, vocês têm que saber o artigo 145, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição Federal. Ele versa, esses dispositivos constitucionais versam sobre as taxas. Vocês têm que saber os artigos 70 a 80 do CTN, tá? Vamos dar uma olhadinha nesses dispositivos aí. Vamos lá. Deixa eu ver se o Espanha acerta ou não. Acho que sim. Vamos lá. Constituição Federal. Olha o caput aí do artigo 145. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2º. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, agora sim, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou colocados ou postos à sua disposição. Pois, você já falou isso, tirei do texto constitucional. Importante. O caput do artigo 145 está dizendo o seguinte, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2º, taxas, ou seja, todos os entes federativos podem criar o tributo taxa. Cuidado, perigo, desde que o exercício no poder de polícia ou o serviço público sejam de suas atribuições. Exemplo, a taxa do lixo, que é um serviço público prestado pelo município, pode ser criada pelo governo do estado ou pelo governo federal? Nananina, não. Não! De forma nenhuma! Por quê? Porque o serviço público é prestado pelo município, é o município que pode instituir a taxa. Certo? E por aí vai. Então, assim, todos os entes federativos podem criar taxas. Importante, desde que o poder de polícia e o serviço público esteja dentro das suas atribuições. Certo? Vamos lá. Parágrafo 2º aqui, importantíssimo. O parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal diz o seguinte: as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Na aula número 2, eu falei sobre a regra matriz de incidência, que é uma criação doutrinária que disseca, faz uma eu falava radiografia, mas era coisa antiga, eu falei até tomografia, ressonância magnética do tributo, né? A regra matriz é o seguinte, é um esquema doutrinário que você tem uma hipótese e um consequente. Na hipótese, você tem 3 critérios. Critério material, que é o fato gerador. Critério temporal é quando ocorre o fato gerador. Critério espacial é onde ocorre o fato gerador. Aí eu tenho a consequência, que é o critério subjetivo. Sujeito ativo do tributo, quem pode cobrar o tributo. Sujeito passivo do tributo, quem tem que pagar o tributo. Critério quantitativo, base de cálculo e alíquota. A base, para todos os tributos é assim, tá? Para todos. A base de cálculo, o que é base de cálculo? É um valor, é uma quantia, tá? E a alíquota é uma porcentagem. Eu pego um valor, aplico a porcentagem e vou saber quanto que eu devo de
imposto. O parágrafo 2º da Constituição Federal está dizendo o seguinte, olha, a base de cálculo das taxas não pode ser a mesma base de cálculo dos impostos, tem que ser diferente. Essa questão da taxa do lixo, né? Quando isso foi criado em São Paulo, daí pulverizou por várias cidades, né? E às vezes a legislação municipal criava taxa do lixo com base no valor, utilizando a base de cálculo valor venal do imóvel, que é a mesma base de cálculo do IPTU. Essas legislações municipais foram declaradas inconstitucionais, tá? Por quê? Porque pelo parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal, as taxas não podem ter a mesma base de cálculo dos impostos. Certo? Muito fácil, muito tranquilo. Observação, tá? Eu estou dando alguns exemplos, eu estou contando sobre as historinhas aí sobre as taxas, né? Falando de taxa de iluminação pública, taxa do lixo, taxa de fiscalização, taxa de licenciamento ambiental. Vocês não precisam se preocupar, ninguém vai te perguntar isso na prova objetiva, nem na discursiva. Se vocês lembrarem disso, vai enriquecer um exemplo, né? Por que isso não vai ser perguntado? Porque isso depende de legislação específica, né? As perguntas que vocês vão enfrentar na prova da OAB em relação às taxas, elas vão ser oriundas do artigo 145 caput, do inciso 2º e do parágrafo 2º, tá? E dos dispositivos do CTN, certo? Então, não se preocupem. Esses exemplos que eu estou passando para vocês são meramente didáticos aí para fortalecer aí a lembrança das taxas, né? Vamos dar uma olhadinha no CTN. Vamos lá, Marcelo. Espero não ter errado agora. Na verdade, é assim. Agora vai. Não, depois não aparece. Essas coisas são muito complicadas ainda. Sou um cara analógico. Vamos lá. Oh, perdão, anteriormente eu falei do 70 a 80. É do 77 a 80. Vocês vão perceber que o CTN, o que está no CTN vai aparecer na Constituição. Por quê? Primeiro porque o CTN é uma legislação muito boa, é muito didática, tem os conceitos dentro. O Constituinte de 88, ele bebeu na fonte do CTN para dispor da matéria tributária, tá? O CTN, aproveitando o ensejo, dica de ouro, anotem essa, hein? O CTN é a Lei 5.172 de 1966. É uma lei ordinária, ela foi aprovada como lei ordinária naquela época. Naquela época, vigia a Constituição de 1946, tá? Com o advento da Constituição de 88, e na Constituição de 1988, a matéria tributária foi prestigiada pelo Constituinte, né? O CTN foi recepcionado com o status de lei complementar. Olha só, hein? Não obstante o CTN ser uma lei ordinária aprovada em 1966, com o advento da Constituição Federal, de 88, ele foi recepcionado como uma lei complementar. Então, hoje, quando eu vou usar o CTN, eu estou usando uma lei complementar. Ele foi recepcionado como lei complementar. E aqui, ó, eu vou destacar para vocês o parágrafo único aqui, ó, do 77. O caput repete o que já foi visto lá com vocês, né? Mas olha só o que fala do parágrafo único aqui. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que... Corta! Não! Ah, nossa! Me engasguei aqui. De novo, hein? Gente, vocês não sabem o que é gravar vídeo para o YouTube. Mas, enfim. Tá, vamos ver se eu não engasgo agora. Para de rir, pô. O pessoal fica rindo, eu não consigo. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador
idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculado em função do capital das empresas. Nossa, agora eu consegui. Eu não falei agora há pouco para vocês que pelo parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição Federal, taxa não pode ter a mesma base de cálculo de imposto? Falei no início da taxa do lixo, lá que usava valor venal, né? O parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal enseja, fundamenta um recurso extraordinário, porque é matéria constitucional. O parágrafo único do 77 do CTN, a primeira parte dele, que é cópia do que está na Constituição, olha só, a taxa não pode ter base de cálculo do imposto. Também fundamenta um recurso extraordinário, né, para o STF, porque é matéria constitucional. Mas olha que coisinha linda que dá para fazer. Se a peça for um recurso especial que versa sobre taxa, a segunda parte aí do parágrafo único do artigo 77 vai servir de fundamento. Olha só, a taxa não pode ter fato gerador idêntico ao do imposto. Então, por exemplo, qual que é o fato gerador do IPVA? Ser proprietário de um veículo automotor. Eu não posso criar uma taxa que tenha como fato gerador ser proprietário de veículo automotor. Eu não posso criar uma taxa com fato gerador do IPTU. Qual é o fato gerador do IPTU? Fato gerador do IPTU é ser proprietário de um imóvel urbano. Isso é muito importante. Só tomem cuidado o seguinte, ó, a primeira parte, né, base de cálculo da taxa não pode ser igual à base de cálculo do imposto, é igualzinho ao parágrafo 2º da Constituição. Então, vocês vão usar no recurso extraordinário. Mas a segunda parte que fala que as taxas não podem ter fato gerador idêntico ao fato gerador do imposto, vocês podem utilizar para fundamentar um recurso especial. Essa segunda parte aí, nem ser calculada em função do capital das empresas, na prática vocês não vão encontrar isso, não tem nenhum imposto com base no capital das empresas, tá bom? No CTN, lógico, vocês vão ler o 77 ao 80 para complementar o estudo de vocês. Caso o examinador utilize esses dispositivos, vocês estarão preparados. Mas olha só, o examinador, o CTN é uma lei tão bem feita, antigamente faziam leis bem feitas, né? Ele passa muitos conceitos, muitos. E o artigo 78, ele dá o conceito de poder de polícia. Quando eu falei anteriormente do poder de polícia, eu fiz um resumo da síntese, tá? Eu falei que poder de polícia é a fiscalização. Agora, o 78, ele traz o conceito, tá? E anotem o 78 com muito carinho, porque ele cai na prova de vocês. Vocês vão ver que vai ter a cópia do 78 e vai falar: assinale o imposto que tem por fato gerador a assertiva anterior. Aí vai estar lá impostos, contribuições, empréstimos compulsórios e taxas. Ao invés de falar poder de polícia, ele vai dar a definição do CTN do que é poder de polícia. Vamos ler? Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina, à produção, e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Olha só, parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Lembra que eu falei que os 4 entes federativos, né, União, Estados, Distrito Federal e municípios, podem criar taxas
só que o exercício do poder de polícia deveria estar dentro das suas atribuições. É o que está dizendo aí o parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente. Então, assim, se é a prefeitura que faz a fiscalização da instalação de estabelecimento comercial, o governo federal não pode cobrar taxa pelo exercício do poder de polícia de fiscalização aí de instalação da empresa. Se o licenciamento ambiental é feito pelo governo do estado, a prefeitura não pode cobrar uma taxa em função de um serviço prestado, ou melhor, em função de um poder de polícia que é exercido por outro ente federativo, tá? Importantíssimo. Então, artigo 78, parágrafo único, guardem com carinho, passem o marca-texto nele, né? Não na tela do computador, senão vai estragar. A Espanha foi horrível. Desculpa, pessoal. Não resisti, né? Não resisti. Certo? Bom, para finalizar, hein? Mais uma tela compartilhada. Vamos ver aqui, ó. Mais para trás, eu falei o seguinte para vocês, ó. Uti singuli, serviços específicos e divisíveis. Taxa. Repito, uti singuli, serviços específicos e divisíveis. Taxa. Verdinho aqui, ó. Uti universi, serviços inespecíficos e indivisíveis. Impostos. Uti universi, serviços inespecíficos e indivisíveis. Impostos. Isso vai cair na sua prova. Tenham isso em mente, tá? Tenham isso em mente. Examinador mal, do coração peludo, vai dizer o seguinte: serviços uti universi, né, devem ser custeados por que tipo de tributo? Uti universi são inespecíficos e indivisíveis. São custeados pelos postos. Vai para o Caixa Geral e, de acordo com a lei orçamentária, esses serviços são custeados. Vou dar um exemplo para vocês. Segurança pública. Segurança pública é um serviço uti universi, tá? O governo do estado, ele presta o serviço de segurança pública. Por isso que tem a PM, por isso que tem a Polícia Civil. Com o dinheiro dos impostos estaduais que está dentro do Caixa Geral, eles pagam a polícia, eles pagam a polícia militar, a polícia civil, compram as viaturas, né? Põem gasolina na viatura. Para quê? Para que tenhamos segurança pública. Só que assim, a segurança pública é para todos. Eu não consigo mensurar. Eu vou dar tanto de segurança para um e tanto para outro. Ó, se eu ligar 10 vezes para o 190 no mês, eu pago mais para ter segurança. Se eu não ligar nenhuma vez, eu não usei o serviço, eu pago. Não. Serviços uti universi que eu não consigo direcionar a quantidade e nem para quem está sendo prestado, eles são custeados por impostos. Isso vai cair na sua prova. Se o serviço é uti singuli, eu consigo determinar para quem é prestado o serviço e a quantidade, eles são custeados por taxas, porque são serviços públicos específicos e divisíveis. Isso vai cair na prova de vocês. E para finalizar, meus amigos, a cerejinha do bolo. Falei para vocês anteriormente da súmula vinculante número 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação do lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. A taxa do lixo é constitucional. O texto da súmula vinculante pode cair numa questão objetiva. Vocês podem usar como fundamento de uma peça processual que envolva as taxas, enfim, ou numa discursiva, né? Com a aula de hoje, vocês já conseguem responder qual é a diferença entre impostos e taxas. Vocês conseguem escrever sobre qual é o conceito de taxa. E mais, vocês conseguem raciocinar um problema envolvendo taxas para fundamentar uma petição. Meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês. Fico por aqui.
O que eu passei para vocês é o que cai na prova em relação a taxas, tá? Assistindo, fazendo as anotações, aí vocês estarão muito bem preparados para responder a quaisquer questões envolvendo taxas no exame da OAB, certo? Na próxima aula, falarei sobre a contribuição de melhoria, a terceira espécie tributária. Meus amigos, mais uma vez, deixem o joinha, inscrevam-se no canal, assinalem o sininho das notificações, compartilhem os vídeos, deixem os seus comentários, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Forte abraço, fiquem com Deus, ótimos estudos, se cuidem aí na pandemia, né? E tchau! Até a próxima, hein? Agora sim. Tchau!